Olá pessoal, bem-vindos efetivamente à aula 1 do curso de modelagem matemática, onde nós vamos fazer uma introdução à análise qualitativa de equações diferenciais. Né? Essa é uma área, né, da modelagem, né, bem antiga, criada por Henri Poincaré, e que envolve a gente analisar as propriedades das soluções dos sistemas de equações diferenciais, sem ter que necessariamente explicitar essas soluções. Né? Então, eu acho que isso é esse tipo de análise, ele vem bem em direção ao foco do nosso curso de modelagem, que é justamente estudar o impacto e a interpretação das soluções dos sistemas dinâmicos que nós vamos estar estudando para os problemas biológicos, né, e epidemiológicos que fazem parte nosso tema de interesse. Então, nesse curso, a gente vai trabalhar muito com simulações e muitas vezes com soluções analíticas quando elas forem possíveis para as equações que a gente tiver, os sistemas de equações que a gente estiver estudando, mas nosso foco sempre vai ser nesse aspecto da análise qualitativa dessas soluções. Né? Vocês vão entender melhor o que isso quer dizer. Então, para a gente ir direto ao ponto, eu queria apresentar a vocês um primeiro modelo muito simples, né? Um sistema, não é o mais simples possível, mas é um sistema bem simples porque ele é composto apenas por duas equações diferenciais ordinárias lineares. Então, o modelo que eu estou falando, a que me refiro, é justamente esse aqui, né? Não se preocupem nesse momento o que significa isso aqui. O importante é a gente entender que a gente está tratando de um sistema bidimensional, ele tem duas variáveis de estado chamadas A e B, né? E esse sistema, então, A flui ou se converte em B com uma taxa K1, né? E B se converte em A com uma taxa K2, certo? Então você vê esse movimento, né? O fluxo entre esses dois compartimentos, por assim dizer, está representado aqui nesses termos. Toda vez que a gente tem no sistema de equações diferenciais um termo negativo, significa que é um fluxo saindo daquele compartimento, né? E quando a gente tem um termo positivo é uma entrada. Então a gente poderia desenhar isso da seguinte forma: A, B seriam nossos compartimentos. Imagina que isso aqui são dois tanques com duas substâncias A e B, né? E existe esse fluxo aqui. Então A flui para B com uma taxa K1 e B flui para A com uma taxa K2, ok? Então esse tipo de interpretação, de analogia com compartimentos vai estar presente basicamente em todos os modelos que a gente vai estudar nesse curso. Então é interessante vocês já irem se habituando. E o fato de serem lineares só vai facilitar esse sistema de equações ser linear, só vai facilitar a gente poder fazer também outros tipos de análise mais matemática e menos numérica. Ok, vamos em frente. Então, esse tipo de sistema, né, também é muito utilizado para representar reações químicas, como cinética química, como se A se convertesse em B e B se convertesse em A, fossem dois reagentes, né? Mas o objetivo para nós aqui é simplesmente ser um sistema simples, onde a gente pode, então, estudar a propriedade, como manipular e simular esse tipo de sistema. Então vamos em frente. Primeiro vamos fazer o nosso display typeset, vocês já estão habituados. E agora a gente vai definir em código Python o nosso sistema de equações diferenciais. Como é que é isso? Primeiro eu escrevo uma função, né? Essa função aqui, que eu chamei de ODSX, poderia chamar de banana, maçã ou laranja, não importa. E ela recebe três parâmetros: T, Y e uma coisa qualquer que eu chamei de parâmetros. Né? Isso aqui, na verdade, diz respeito
ao funcionamento do método de solução que a gente vai utilizar, que é um método de integração numérica, inicialmente. Vamos começar com a solução numérica, embora esse sistema tenha a solução analítica. Então, para a gente resolver esse sistema de equações numericamente, a gente precisa resolver ele iterativamente, passo a passo. A gente determina um grid de tempo, né? E a cada ponto no tempo a gente alimenta essa função com o estado do sistema, que aqui é representado pela variável y, né? E os parâmetros que eventualmente a gente vai precisar para calcular a transição, ou seja, a derivada do estado atual para o próximo, para o t mais 1, vamos dizer, o t mais dt, na verdade, no nosso sistema de resolução numérica. Bem, uma vez feito isso, e note aqui que eu apenas estou recriando tanto os parâmetros quanto os variáveis aqui dentro do espaço de nomes da função, e depois eu retorno uma lista com duas expressões, isso é Python puro, né, que são o quê? São justamente as equações, são as derivadas, os do dAdt e do dBdt. Então, o primeiro item dessa lista é o dAdt, o segundo item é o dBdt. Tá? Então, essa função, o que ela faz? Ela retorna as derivadas de cada uma das minhas variáveis de estado, né, na ordem que elas estão presentes no sistema. Então, eu executo essa célula, declarar essa função, né? E a gente vai utilizar uma metodologia de integração numérica, rungecuta, de oitava e nona ordem, para resolver isso aqui. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso no Sage? A gente primeiro instancia um objeto ODS Solver, diz qual é o algoritmo, tem vários algoritmos de integração numérica que eu posso usar, estou usando o RK8PD, que é o rungecuta de ordem 8 e 9, Prince Dorman. Prince Dorman foram os autores dessa versão do algoritmo. Digo qual é a função que vai me entregar os valores das derivadas, e por fim, nesse objeto eu vou chamar esse método ODSSolve, passando as condições iniciais, valor inicial de A e de B, o grid de tempo que eu quero de 0 a 50, e aqui os valores de parâmetros, que no nosso caso os parâmetros são constantes, e quantos pontos nesse intervalo aqui de 0 a 50 eu vou querer na saída da minha simulação. Ok, feito isso, o sistema já calculou a solução e eu posso olhar para essa solução aqui na forma de dos 10 primeiros pontos. Então, para cada ponto eu vou ter uma tupla que é, né, aqui o tempo e o valor das variáveis. Então, começo tempo 0, A igual a 500, B igual a 0. No tempo 0,25 eu vou ter A vai ter diminuído um pouco e A e B aumentou um pouco, e por aí vai, né? É óbvio que olhar a solução dessa forma é extremamente pouco prático, né? O ideal é a gente pegar essa saída e transformar num gráfico, que é exatamente o que nós faremos aqui embaixo usando a função listplot, né? A função listplot, a qual eu passo as tuplas da minha solução, atribuindo alguns parâmetros adicionais aqui, como o tamanho do pontinho e legenda e tal. Então, com esses comandos aqui, né, nós vou reexecutar, nós obtemos as curvas, né, da dinâmica do sistema, né, ao longo do tempo. Então, aqui meu eixo T é tempo, não esqueçam, e eixo Y são os valores de A e de B. Então, A começa com 500, B começa com 0, devido àqueles K1 e K2 serem fluxos positivos, A vai diminuindo e B vai aumentando conforme aquelas taxas, até que eles atingem um valor constante, que a gente vai chamar então de equilíbrio do sistema. Por que equilíbrio? Porque uma vez que tanto A quanto B atingem esses valores, que é atingido aqui até antes do t igual a 10, eles não mudam mais. Então, isso aí é um equilíbrio em sistema dinâmico, definido com pontos onde a derivada é igual a 0.
Só que quando a derivada é igual a zero, ela pode continuar sendo zero ou ela pode mudar. Esse equilíbrio pode ser estável ou instável. São temas que a gente vai desenvolver mais para frente, mas só para vocês terem uma primeira exposição. Mas como eu falei para vocês, esse sistema ele pode ser definido, solucionado analiticamente. Eu mostrei para vocês a solução numérica. Por quê? Porque a solução numérica é aquela que a gente vai usar com maior frequência toda vez que a gente tiver sistemas de equações não lineares para os quais soluções analíticas não estão disponíveis, né? Então, como é que eu faço isso aqui analiticamente? Então aqui, primeiro eu declaro T, K1 e K2 como variáveis simbólicas, né? A gente já viu isso na nossa introdução ao SAGE. Eu declaro A como uma função do tempo, né? Declaro a primeira equação diferencial aqui, a segunda equação diferencial aqui, e por fim eu vou usar essa função ds_solve_system de forma bastante similar à anterior, apenas com uma sintaxe diferente, onde eu passo uma lista das minhas equações diferenciais, quais são as variáveis de estado, quais são as condições iniciais, né? T, A e B, e qual é a variável independente que é T, e aí então ele já vai resolver e vai me mostrar a solução, se essa solução analítica assim existir, né? Então, desculpa, ele me mostrou a solução aqui. A solução, né, é que A de T, né, resolvendo o dA dt, a gente obtém um A de T. A de T é igual a essa expressão aqui, e B de T é igual a essa expressão aqui, né? E para a gente ter certeza que de fato essa solução analítica bate com a nossa numérica, a gente pode atribuir valores para os mesmos valores que a gente usou lá em cima para K1 e K2 e plotar essas funções aqui. E de fato a gente obtém algo idêntico ao que a gente observou lá em cima. Então com isso a gente viu que a nossa solução numérica, a nossa solução analítica são idênticas, dado a precisão numérica aí, né? Idêntico é uma palavra forte, mas são equivalentes. Muito bem. Aí se eu quiser saber qual é esse valor aqui de A no equilíbrio, qual é o valor de B no equilíbrio, então vamos lá. Eu defino aqui meu K1 e K2 e simplesmente se eu pegar a solução, né? Aqui acho que eu inverti um pouco a ordem aqui, né? Se a gente calcular a solução do sistema quando dA dt igual a zero e dB dt igual a zero, a gente chega nos equilíbrios, né? E o valor numérico disso para a expressão seria essa e o valor numérico seria 214, o que mais ou menos bate, né? A aqui parece, né? 214. Tá? Mas se a gente, para fazer a solução, né? Como é que a gente faria isso usando o SAGE? A gente simplesmente declara A, B, K1 e K2 como simbólicos, escreve aqui novamente nossas equações, né? E aplica aquele solve. Lembra que a gente, na introdução ao SAGE, a gente viu que a gente pode resolver sistemas de equações, na mais duas equações lineares, super fácil, né? Usando a função solve. Então tá aqui, a gente executa essa célula e a gente vai obter que o valor de A no equilíbrio é K2 vezes R1, K1 sobre K1 e valor de B é R1. O que é R1, gente? Não tem isso no modelo. R1 é qualquer número real. Por quê? Porque dependendo do valor de B, eu vou encontrar o valor de A no equilíbrio. Então, existem vários valores possíveis de equilíbrio dependendo... Aí, nesse caso, vamos adiantar que vai depender um pouco das condições iniciais que a gente começa, né? Mas, em princípio, os valores de A e B estão atrelados aí, um ao outro, estão dependentes. Tá? Então, simples até agora, né? Não fizemos nada mais do que simplesmente fazer uma álgebra bem simples e encontrar alguns valores a partir do nosso sistema de equações. Né? Mas eu queria mostrar algumas outras formas da gente manusear esse sistema, por exemplo, representando ele de forma matricial. Então a gente pode pensar que aquele sistema de ADT e dBdt com as suas respectivas equações, né, poderia ser escrito como x', onde x seria o dA, dAdt e dBdt, né, um vetor com essas duas
duas derivadas, né, que é igual a uma matriz, onde M seria a matriz dos coeficientes daquele sistema e X seria o vetor com as variáveis de estado A, T e BT. A de T e B de T. Então, escrevendo isso aqui, a gente tem algo mais ou menos como isso, né? Isso que eu quero dizer, né? Colocando aqui numa forma mais bonitinha, né? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para ressaltar a importância da gente ter noção do que é e como levar vantagem da matriz de coeficientes. A matriz de coeficientes ela é bem útil na análise qualitativa desses sistemas, ainda mais em sistemas que a gente pode chamar de planares, ou seja, sistemas bidimensionais como esse, onde é fácil manusear isso aí, inclusive graficamente, né? E a gente obter alguns resultados interessantes a partir daí. Então vamos calcular o determinante dessa matriz, né? Deu zero, tá? O que isso nos diz sobre o equilíbrio do sistema, né? Eu vou deixar isso como exercício para vocês, não vou quebrar o suspense aqui, né? Mas para vocês descobrirem, né? Vocês podem, por exemplo, tentar mudar os valores daqueles parâmetros de forma que o determinante de M seja diferente de zero, e aí vocês calculam os equilíbrios, como a gente calculou em cima, e ver o que vai acontecer. Mas, né? Como a gente já tinha dito, né? Tudo vai depender dos valores dos parâmetros e das condições iniciais, e a partir daí então vocês vão encontrar como a relação aí de como é que esses valores podem alterar então a dinâmica do sistema. Fica aí como exercícios fazerem em casa, né? Outro aspecto interessante de sistemas como esse, né, é que a gente pode, se a gente considerar que esse é um sistema fechado, de fato porque não tem nenhum termo externo aportando massa a A ou a B, né? Então a gente pode considerar que A mais B é igual a T, o número total de moléculas, se a gente usar aquela analogia de um sistema químico, e esse T é constante. Isso nos permite manusear a equação do equilíbrio, o valor do equilíbrio de A, substituindo B por T menos A, e aí chegando a uma expressão para o equilíbrio de A que depende apenas do número total de moléculas, né? E o resultado aqui, no caso, dá no mesmo, né? Que a gente tinha calculado anteriormente. Bem, passando para um outro conceito que a gente vai usar muito ao longo do curso, né, o conceito de análise gráfica, especialmente para sistemas bidimensionais, como a gente está analisando aqui. Pessoal, eu estou andando rápido, mas na verdade isso é um vídeo, vocês podem voltar e reouvir vários os trechos com calma, né, porque senão o vídeo fica muito longo, mas enfim, vocês podem deixar perguntas e a gente vai fazendo um diálogo aí nos comentários do vídeo, né? O que eu quero dizer com espaço de estado? Se nós fizermos um gráfico colocando A e B, os valores de A de T e B de T, nos eixos de um gráfico como esse, e representando aqui, em cada ponto desse grid aqui, o valor por assim dizer, vamos dizer assim, o vetor, né, a direção de crescimento, né, de cada uma dessas, do sistema, né, porque vocês podem imaginar, né, num sistema planar como esse, o que acontece, gente? É como se você tivesse um ponto, né, quando você tem um sistema dinâmico bidimensional, é como se você tivesse um ponto num espaço bidimensional, e esse ponto vai descrever uma determinada trajetória. Obviamente não é essa que eu estou desenhando aqui, né? E essa trajetória, como é que ela é determinada? Ela é determinada pelos valores das derivadas de A e de B. E é o que são essas retinhas estão me dizendo aqui. Elas estão me dizendo assim que lembra que eu comecei com a minha condição inicial aqui,
em A igual a 500, B igual a zero, então eu posso ver aqui pelo meu mapa, meu campo vetorial, né? Esse tipo de gráfico chama campo vetorial, né? Que aqui as setas estão dizendo que essa bolinha tem que escorregar para lá. Então vocês podem imaginar que isso aqui é como se fosse um campo de forças, né? Que força a trajetória, então, do sistema aí nessa direção. E o que acontece? À medida que ele vai andando nessa direção, obviamente reta, de forma linear, né? Ele vai se aproximando dessa reta vermelha aqui, onde a magnitude dessas setinhas vai diminuindo até desaparecer, né? E se ele passar, existe uma força inversa empurrando ele de volta para cá, certo? O que é essa linha vermelha, então? Essa linha vermelha é chamada o equilíbrio. Então, o equilíbrio desse sistema, como a gente viu na forma algébrica da solução do sistema, ele pode ser qualquer valor real ao longo dessa reta, que vai depender do valor de B, que vai gerar um valor de A no equilíbrio. Então, eu posso ter várias combinações, na verdade, infinitos pontos AB ao longo dessa reta que vão ser equilíbrios desse sistema. Então, esse que o campo vetorial está dizendo para a gente. E só para vocês verem, né, a gente tem uma função prontinha no Sage aqui para a gente calcular e plotar esse campo vetorial só a partir das equações do nosso sistema. Bem prático, né? É muito legal para analisar esses sistemas bidimensionais. Felizmente, nem todos os sistemas são só bidimensionais, mas aproveitem enquanto podem, né? Que outra maneira a gente poderia representar isso aqui, né? A gente até poderia representar isso em 3 dimensões, pessoal. Se eu... Opa, aqui teve um erro. Acho que eu esqueci de executar alguma coisa aqui. Vamos ver se vai... acho que... Não sei porque falhou o nosso gráfico aqui. Bom, vocês debugam isso aí em casa. Depois eu vou ver também o que pode ter acontecido, né? Mas, voltando à questão da matriz dos coeficientes, pessoal, que a gente utilizou lá em cima, meio que só para fazer uma continha simples, na verdade essa matriz dos coeficientes também é chamada matriz jacobiana, dado que esses sistemas representam derivadas, né? A matriz jacobiana é, é uma matriz de derivadas. Então a matriz de derivadas do nosso sistema, ela é definida dessa forma, né? Onde você calcula as derivadas parciais, né? No caso aqui nós só temos x1 e x2, né? Mas você pode calcular isso para essa jacobiana para sistemas de qualquer número de equações, ou seja, qualquer número de dimensões. Então, se a gente quiser obter a matriz dos coeficientes, a gente simplesmente pode utilizar essa função Jacobian, né? E aí a gente obtém aquela matriz dos coeficientes direto, tá? E de posse dessa matriz jacobiana, a gente vai encontrar um valor super importante também. Na verdade, uma série de valores você pode calcular, mas o alto valor maior é o mais interessante para a gente, que é chamado o vetor de autovalores dessa matriz. Então eu tenho aqui em termos absolutos, o maior vetor é esse aqui primeiro, né, de valor absoluto 7 sobre 12, ele é de sinal negativo. Isso aqui vai dizer para a gente uma coisa legal sobre o nosso sistema. Sempre que esse alto valor aí ele for negativo, a gente já sabe que nosso sistema, nosso equilíbrio, ele é estável, né? Isso aqui não conta toda a história, mas já nos diz isso, né? Então, isso introduz para a gente um ponto importante, um tema importante, que é o tema da estabilidade do equilíbrio de um sistema dinâmico, né? Então, para a gente explorar isso aqui com um sistema ainda mais simples,
vamos introduzir aqui um sistema com uma única dimensão, para facilitar ainda mais a nossa visualização, né? dx dt igual a i, onde i é uma taxa constante, independente do estado do sistema, ou seja, por isso que ele é só representado como uma constante, não está multiplicando o x, por exemplo, menos gama x. Então, esse sistema em bioquímica é chamado também de produção e decaimento, ou seja, você tem uma produção constante e um decaimento da substância x com uma taxa constante gama. Né? Então, vamos solucionar esse sistema analiticamente, porque ele tem uma solução analítica. Né? Então a gente tem essa expressão aqui, a solução do sistema, ou seja, x de t igual a esse treco aqui. Né? Então a gente pode, obviamente, plotar isso para algumas condições iniciais diferentes. Então vamos plotar para x igual a 4, x inicial igual a 4, igual a 0 e igual a 1. Então aqui 4, 0 e 1. E a gente nota que, independente da condição inicial, esse sistema ele converge para um único ponto. Logo, o que a gente pode dizer? E parece que uma vez que ele chega a esse ponto, ele não sai mais daí. Embora eu teria que simular isso um pouquinho mais para ter certeza disso. Por enquanto, eu só estou olhando para um gráfico, né? Mas me parece que esse, então, é um equilíbrio, porque ele é um ponto onde as trajetórias, um equilíbrio estável, onde as trajetórias parecem aproximar dos dois lados, tanto quando x é maior do que esse valor, quanto quando x é menor do que esse valor. Então me parece ser um valor estável. Como é que a gente pode determinar isso aí, né? Então, primeiro vamos encontrar uma expressão para esse ponto. Então, para isso a gente vai usar a função solve, como a gente já usou anteriormente. A gente vai descobrir que esse valor aqui ele é 1 sobre gama, né? Qual era o nosso gama lá? O nosso gama era meio. Então, 1 sobre gama é 2. Então, obviamente, né? 2 aqui me parece estar correto, né? Então, o nosso sistema de produção e decaimento, a gente pode dizer que ele tem um equilíbrio pontual, ou seja, para qualquer que seja a condição inicial do sistema, ele vai convergir para esse ponto, onde ele vai permanecer indefinidamente, desde que não seja perturbado, não é isso? Tá? Então esses equilíbrios desse tipo ponto fixo, né, não são o único tipo de equilíbrio que você pode esperar em um sistema dinâmico, mas é muito importante, né, conhecer esse tipo de equilíbrio. Né? Quando a gente olha para a estabilidade e o equilíbrio, dizer que um equilíbrio estável significa dizer que se o sistema sofrer uma pequena perturbação, ele deverá retornar ao equilíbrio. Então, como é que a gente pode verificar que isso é verdade graficamente? Então vamos olhar para essa figura aqui. Esse aqui é o nosso campo vetorial do modelo, né? Como esse modelo é unidimensional, ele não define um plano, né? O campo vetorial é uma mera reta. Então o que a gente pode ver aqui, ó, aqui a gente tem em 2 o nosso equilíbrio para aquele valor de gama, né? E o que eu vejo, gente? Aqui, para ajudar a gente, eu plotei o dx dt, que é essa reta, né? Nosso sistema é linear, logo o dx dt é uma reta, né? Então, o dx dt, ele, obviamente, também vai cruzar o eixo x no ponto de equilíbrio, porque justamente a definição do equilíbrio é quando dx dt é igual a 0, lembra disso? Não esqueçam desses conceitos, né? Então, aqui é o nosso ponto de equilíbrio. A gente sabe isso por várias razões. E o que essa reta nos diz, pessoal? Diz assim, quando eu estou à esquerda desse ponto, a minha derivada é positiva. Significa que se eu perturbar o estado do meu sistema para a esquerda do equilíbrio, ele tende a crescer, voltando em direção ao equilíbrio, porque a derivada aqui é positiva. Se eu empurro o meu sistema para o lado de cá, o que acontece? A derivada é negativa, então x tende a diminuir, levando o valor de volta para o equilíbrio, tá? E então por isso que a gente pode utilizar o gráfico da derivada como também uma forma de determinar a estabilidade do equilíbrio em sistemas simples como esse. Toda vez que a curva da derivada cruza o zero, né, descendo, né, numa trajetória descendente, o equilíbrio é estável. Se ela cruzar o zero, né, o ponto dx dt igual a zero,
numa trajetória ascendente, o equilíbrio é instável. Então, aí vocês já pegam essa manha, né? Então, aqui tem um pouco mais de texto explicando isso que eu acabei de falar, né? Mas se a gente voltar lá para o nosso bom e velho amiguinho lá de cima, nosso modelo planar, né? Com aquela matriz de coeficientes que a gente já viu, né? Calcular novamente os autovalores, né? Agora nós temos, são dois autovalores reais distintos com sinais opostos, né? Então, como eu falei para você, essa condição, a gente já tinha visto que o fato desse maior alto valor em valor absoluto ser negativo, ele significa estabilidade, mas o fato deles serem reais, distintos e sinais opostos, significa também que a gente tem um equilíbrio de ponto de Sela, né? Como a gente viu anteriormente. O que significa isso? Significa que eu tenho infinitos valores de equilíbrio, possíveis de equilíbrio ao longo de uma reta, né? Então, os autovalores para determinação da natureza, da análise qualitativa da natureza dos equilíbrios de um sistema é super importante, tá? Já estão aprendendo, né? Outra coisa que é interessante da gente lembrar, né, da teoria aí da álgebra linear, é que os alto-falantes, olha aí, estou ficando doido. Os autovalores, né, dessa matriz, eles também são chamados raízes da equação característica, ou polinômio característico desse sistema, né? Que a gente pode escrever dessa forma. E a gente pode, então, obter esse polinômio característico, e olha só que interessante, né? No caso do planar, a gente plota esse polinômio característico, e como eu sei que os equilíbrios do polinômio característico, as raízes do polinômio característico são os equilíbrios, lembra disso? Porque desculpa aqui, peraí, se eu estou falando besteira, não, eu tenho aqui, não, desculpa, eu não estou querendo dizer isso não. Aqui eu estou apenas mostrando, guarda isso aí, estou misturando os canais aqui. Aqui eu estou apenas mostrando, então, que no polinômio característico os autovalores que a gente tinha visto, 0 e menos 7 sobre 12, segura a onda, são, então, as raízes. Isso não tem a ver ainda com os equilíbrios, o valor dos equilíbrios, não. Mas eu pulei aqui, saltei a cerca aqui. Mas é isso, então vamos parar por aqui na aula de hoje. Vários conceitos, quero que vocês pensem sobre isso, leiam um pouco mais o material. Vocês podem voltar no notebook escrito mesmo, lá no GitHub, dar uma lida no texto, para ter certeza que vocês guardaram esses conceitos que a gente vai voltar a utilizar. Então, recapitulando, o que a gente viu hoje? A gente inspecionou dois sistemas, um de 2 dimensões, outro de 1 dimensão, aprendemos a encontrar as soluções deles, tanto numericamente quanto analiticamente, aprendemos a encontrar os equilíbrios solucionando o sistema de equações, quando as derivadas são iguais a zero, aprendemos a encontrar, nesses casos simples, se os equilíbrios são estáveis e instáveis, e o que isso significa graficamente e matematicamente. Então isso já é uma bagagem bem interessante para a nossa aula 1. Ok, pessoal? Então estudem isso, tenho certeza que vocês entenderam, porque isso vai ser reaplicado inúmeras vezes aí nos sistemas mais complicados que a gente vem trazer pela frente. Um abraço, até a próxima aula.